E nós estamos de volta com o programa Virou Notícia. Nossa convidada de hoje, a professora Esther Rosa. Sobre o Coral Santa Cecília, como começou sua história, professora? Então, como eu falei antes, o Coral Santa Cecília vem da década de 40. Aos 18 anos, eu entrei para o Coral Santa Cecília, mas quando foi 1966, o Padre Vitório chegou para Alfenas, que é missionário do Sagrado Coração. E o pessoal do Santa Cecília já estava assim, idoso, Dona Glorinha tinha perdido a vista, já estava o pessoal mais idoso. E muitos já tinham, né, se afastado. Então o Padre Vitório reformulou o coral. E nesse coral ficaram Geralda Brígida, que era um grande contralto, né? Rosária, Amélia Lino, Maria do Carmo Silva, o Gabriel Martins. Rosária, só para, interrompendo a senhora um pouquinho, o telespectador também saber, a Rosária era irmã do Erasmo? Era irmã do Erasmo. Sim. Isso aí. Então, foi reformulado de 1966 para cá. O Padre Vitório, ele era organista, muito preparado em música, então vem vindo até agora. Mas o Coral Santa Cecília sempre existiu, da década de 40 para cá. Em 1970, o Padre Vitório foi, né, para outra cidade e a gente ficou dirigindo. Então, o Santa Cecília já teve tem uma história grande, muita gente já passou, né, por ali, já casou, já morreu. Tem gente que começou pequenininho, né, hoje está moço, né, o caso do Juliano, os irmãos dele, os pais, estão, a mãe dele ainda continua também no Santa Cecília, né, os meninos que entraram aí, Daniel Saboia, todos pequenos estão ainda até hoje, né. Em sua atuação como regente de coral, teve a oportunidade de conhecer e conviver com vários padres que passaram pela Igreja Matriz São José e Dores de Alfenas. Até onde esta convivência teve influência na escolha do repertório para as celebrações litúrgicas, professora? Olha, isso variou muito de cada época. Havia padres, por exemplo, que se preocupavam muito com a liturgia. Outros já não se preocupavam. Então, a escolha geralmente era feita pela própria pessoa, pelo regente do coral. É diferente, porque hoje nós temos as equipes de liturgia, por exemplo, na Diocese nós temos o SAL, que é Serviço de Animação Litúrgica, que está trabalhando para que a liturgia seja bem cantada, que os cantos sejam bem dentro do tema daquela celebração. Então, hoje é mais exigente. Hoje o padre, ele exige que se cante aquilo que a igreja pede. Mas, antigamente, não. A gente escolhia os cantos, eram cantos, às vezes, que nem tinham nada a ver com a liturgia, né? Eram cantos muito intimistas. Hoje, não. A liturgia pede que os cantos sejam realmente estejam dentro da celebração, do tema da celebração. Perfeito. Com a apresentação de vários cânticos litúrgicos em latim, né, que foram trabalhados no decorrer destes longos anos pelo coral Santa Cecília, o que a senhora tem para nos dizer a respeito desta língua, professora? Então, o latim ele foi usado na igreja até antes do concílio, né? Em 1962 começou o concílio, a celebração era rezada em latim, muitos cantos eram cantados em latim. A gente podia dizer que levava a pessoa à oração, mas o pessoal não entendia nada, né? Então, mas o latim realmente é uma língua maravilhosa, é uma língua morta, né? Ela não é mais falada, mas realmente as músicas cantadas em latim, elas são maravilhosas, né? Então, o Santa Cecília sempre canta alguma coisa em latim ainda para a apresentação, porque na liturgia já não cabe mais o latim. Professor, né? mas como a senhora mesmo disse, o latim é uma língua maravilhosa, mas muitas pessoas não entendem. E qual foi o Papa que fez essa mudança, professora, de tirar o latim e colocar os cânticos na própria língua de cada país? Que Papa foi esse?
Então, foi com o Concílio Vaticano II. E quem fez o concílio, quem iniciou o concílio foi o Papa João XXIII. João 23. Né? E após o concílio, então, houve as mudanças na igreja, né? Mudanças quanto ao sacerdócio, tiraram a batina, né? Aí as celebrações, já, porque o padre celebrava missa com as costas viradas para o povo, toda em latim, aí já foi mudado, o altar já veio para o centro, né? Para o povo participar. Então, foi após o concílio que começou, então, a celebração no vernáculo, quer dizer, na própria língua, né, do país. Sei que muitos momentos marcam a nossa vida. Tem alguma história que marcou, que gostaria de nos contar, professora? São muitas histórias, né? Eu acho que a história da nossa vida já é muito importante, né? Eu tive pais ótimos, irmãos ótimos. Meu pai e minha mãe, eles não tinham, assim, grande estudo, mas eram pessoas ótimas. Meu pai honesto, minha mãe muito honesta. Irmãos, né, nós somos 6 irmãos. O primeiro e o último morreram, mas sempre vivemos muito bem, sempre combinamos demais, né? Tivemos o Miguel, que é o dono da gráfica, pessoa muito boa, muito estimada também, como o João, o Cidinho. Temos a Luzia, que nós criamos, né? A Iris, que é filha da Luzia. Lá nós temos os filhos do Miguel, Gustavo, Renata, que já tem seus filhos também, então sobrinhos netos. O João tem os seus filhos lá em São José. Então, acho que a grande história da minha vida é essa aí, uma família ótima, graças a Deus. E muitos amigos, né? A gente é muito estimado por todos. Professora, mas o que a senhora está nos contando é uma família harmoniosa. Na família da senhora, o pai e a mãe eram católicos assim também? Eram. O pai e a mãe eram muito católicos. Participavam das missas, Participavam. Celebrações litúrgicas? A família do meu pai não era muito religiosa, os irmãos não, mas a família da minha mãe, todas as irmãs muito religiosas também. O pai e a mãe participavam, sabe, muito da religião. Vou fazer uma pergunta, um pouco assim, não sei se é um pouco discreta, mas eu vou fazer a pergunta para a senhora. A senhora, quando era assim, digamos, nessa idade, que a senhora disse que começou em 61 a aprender piano, a senhora teve alguma vontade para o convento, professora? Não, eu nunca tive. Só teve essa vontade? Não, não tive, porque apesar de eu ter estudado no colégio de freira, a gente trabalhava muito com elas. Mas nunca tive, não sabe por quê? Eu tive sempre uma vida assim ativa de andar muito. Sim, sim. Então eu achava que se eu for para o convento, vou ficar presa lá, né? Uhum. Então eu nunca pensei de ir para o convento. Só dediquei a vida, né? A trabalhar. E a senhora sente bem assim? Muito bem, graças a Deus. Tudo bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevistada de hoje, professora Esther Rosa.